Olá, eu sou a Bel Pesce, eu sou empreendedora e escritora e hoje eu estou aqui para compartilhar um texto que não é meu, mas que me tocou muito, muito. Colocou em palavras muitas das coisas que eu acredito piamente e eu quero que esse texto chegue a mais gente. Então, para aqueles que preferem vídeos ou áudios, eu tomei um tempo para ler o que está escrito nesse artigo, porque eu quero que chegue a mais gente, tá bem? Eu acho que as ideias são muito importantes. É um texto de um gringo, Mark Manson, que fez uma carta aberta ao Brasil. E eu acho que as ideias que estão aqui são muito importantes. Então, para o que você estiver fazendo, escuta as ideias. Escuta com carinho. Sério, escuta com muito carinho. Vamos lá. Querido Brasil, o carnaval acabou. O ano novo finalmente vai começar. E eu estou te deixando para voltar para o meu país. Assim como vários outros gringos, eu também vim para cá pela primeira vez em busca de festas, lindas praias e garotas. O que eu não poderia imaginar é que eu passaria a maior parte dos últimos 4 anos dentro das suas fronteiras. Aprenderia muito sobre a sua cultura, sua língua, seus costumes, e que no final deste ano eu me casaria com uma de suas garotas. Não é segredo para ninguém que você está passando por alguns problemas. Existe uma crise política, econômica, problemas constantes em relação à segurança, uma enorme desigualdade social e agora, com uma possível epidemia do Zika vírus, uma crise ainda maior na saúde. Durante esse tempo em que estive aqui, eu conheci muitos brasileiros que me perguntavam por quê? Por que o Brasil é tão ferrado? Por que os países na Europa e América do Norte são prósperos e seguros, enquanto o Brasil continua nesses altos e baixos entre crises, década sim, década não? No passado, eu tinha muitas teorias sobre o sistema de governo, sobre o colonialismo, políticas econômicas, etc. Mas recentemente eu cheguei a uma conclusão. Muita gente provavelmente vai achar essa minha conclusão meio ofensiva, mas depois de trocar várias ideias com alguns dos meus amigos, eles me encorajaram a dividir o que eu acho com todos os outros brasileiros. Então aí vai. É você. Você é o problema. Sim, você mesmo que está lendo esse texto. Você é parte do problema. Eu tenho certeza de que talvez não seja proposital, mas você não só é parte, como está perpetuando o problema todos os dias. Não é só culpa da Dilma ou do PT. Não é só culpa dos bancos, da iniciativa privada, do escândalo da Petrobras, do aumento do dólar ou da desvalorização do real. O problema é a cultura. São as crenças e a mentalidade que fazem parte da fundação do país e são responsáveis pela forma com que os brasileiros escolhem viver as suas vidas e construir uma sociedade. O problema é tudo aquilo que você e todo mundo à sua volta decidiu aceitar como parte de ser brasileiro, mesmo que isso não esteja certo. Quer um exemplo? Imagine que você está de carona no carro de um amigo tarde da noite. Vocês passam por uma rua escura e totalmente vazia. O papo está bom e ele não está prestando muita atenção quando, de repente, ele arranca o retrovisor de um carro super caro. Antes que alguém veja, ele acelera e vai embora. No dia seguinte, você ouve um colega de trabalho que você mal conhece dizendo que deixou o carro estacionado na rua na noite anterior e ele amanheceu sem o retrovisor. Pela descrição, você descobre que é o mesmo carro que seu brother bateu sem querer. O que você faz? A. Fica quieto e finge que não sabe de nada para proteger seu amigo? Ou B. Diz para o cara que sente muito e força o seu amigo a assumir a responsabilidade pelo erro? Eu acredito que a maioria dos brasileiros escolheria a alternativa A. Eu também acredito que a maioria dos gringos escolheria a alternativa B. Nos países mais desenvolvidos, o senso de justiça e responsabilidade é mais importante do que qualquer indivíduo. Há uma consciência social onde o todo é mais importante do que o bem-estar de um só. E por ser um dos principais pilares de uma sociedade que funciona, ignorar isso é uma forma de egoísmo. Eu percebo que vocês brasileiros são solidários, se sacrificam e fazem de tudo por suas famílias e amigos mais próximos, e por isso não se consideram egoístas. Mas, infelizmente, eu também acredito que grande parte dos brasileiros seja extremamente egoísta.
já que priorizar a família e os amigos mais próximos em detrimento de outros membros da sociedade é uma forma de egoísmo. Sabe todos aqueles políticos, empresários, policiais, sindicalistas corruptos? Você já parou para pensar por que eles são corruptos? Eu garanto que quase todos eles justificam suas mentiras e falcatruas dizendo: eu faço isso pela minha família. Eles querem dar uma vida melhor para seus parentes, querem que seus filhos estudem em escolas melhores e querem viver com mais segurança. É curioso ver que quando um brasileiro prejudica outro cidadão para beneficiar suas famílias, ele se acha altruísta. Ele não percebe que altruísmo é abrir mão dos próprios interesses para beneficiar um estranho se for para o bem da sociedade como um todo. Além disso, seu povo também é muito vaidoso, Brasil. Eu fiquei surpreso quando descobri que dizer que alguém é vaidoso por aqui não é considerado um insulto, como é nos Estados Unidos. Esta é uma outra característica particular da sua cultura. Algumas semanas atrás, eu e minha noiva viajamos para um famoso vilarejo no Nordeste. Chegando lá, as praias não eram bonitas como imaginávamos e ainda estavam sujas. Um dos pontos turísticos mais famosos era uma pedra que de perto não tinha nada demais. Foi decepcionante. Quando contamos para as pessoas sobre a nossa percepção, algumas delas imediatamente disseram: ah, mas pelo menos você pôde ver e tirar algumas fotos nos pontos turísticos, né? Parece uma frase inocente, mas ela ilustra bem essa questão da vaidade. As pessoas por aqui estão muito mais preocupadas com as aparências do que com quem elas realmente são. É claro que aqui não é o único lugar no mundo onde isso acontece, mas é muito mais comum do que em qualquer outro país que eu já estive. Isso explica porque os brasileiros ricos não se importam em pagar 3 vezes mais por uma roupa de grife ou uma joia do que deveriam. Ou contratam empregadas e babás para fazerem um trabalho que poderia ser feito por eles. É uma forma de se sentirem especiais e parecerem mais ricos. Também é por isso que brasileiros pagam tudo parcelado. Porque eles querem sentir e mostrar que eles podem ter aquela super TV, mesmo quando, na realidade, eles não têm um dinheiro para pagar. No fim das contas, esse é o motivo pelo qual um brasileiro que nasceu pobre e sem oportunidades está disposto a matar por causa de uma motocicleta ou sequestrar alguém por algumas centenas de reais. Eles também querem parecer bem-sucedidos, mesmo que não contribuam com a sociedade para merecer isso. Muitos gringos acham os brasileiros preguiçosos. Eu não concordo. Pelo contrário, os brasileiros têm mais energia do que muita gente em outros lugares do mundo. Vide o carnaval. O problema é que muitos focam grande parte da sua energia em vaidade, em vez de produtividade. A sensação que se tem é que é mais importante parecer popular ou glamouroso do que fazer algo relevante que traga isso como consequência. É mais importante parecer bem-sucedido do que ser bem-sucedido de fato. Vaidade não traz felicidade. Vaidade é uma versão photoshopada da felicidade. Parece legal, vista de fora, mas não é real. E definitivamente não dura muito. Se você precisa pagar por algo muito mais caro do que deveria custar para se sentir especial, então você não é especial. Se você precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir importante, então você não é importante. Se você precisa mentir, puxar o tapete ou trair alguém para se sentir bem-sucedido, então você não é bem-sucedido. Pode acreditar, os atalhos não funcionam aqui. E sabe o que é pior? Essa vaidade faz com que seu povo evite bater de frente com os outros. Todo mundo quer ser legal, com todo mundo, e acaba ou ferrando o outro pelas costas ou indiretamente, só para não gerar confronto. Por aqui, se alguém está 1 hora atrasado, todo mundo fica esperando essa pessoa chegar para sair. Se alguém decidir ir embora e não esperar, é visto como cuzão. Se alguém na família é irresponsável e fica cheio de dívidas, é meio que esperado que outros membros da família com mais dinheiro ajudem a pessoa a se recuperar. Se alguém num grupo de amigos não quer fazer uma coisa específica, é esperado que todo mundo mude os planos para não deixar esse amigo chateado. Se em uma viagem em grupo alguém decide fazer algo sozinho, é considerado egoísta. É sempre mais fácil não confrontar e ser boa praça. Só que onde não existe confronto, não existe progresso. Como um gringo que geralmente não liga a mínima sobre o que as pessoas pensam de mim,
Eu acho muito difícil não enxergar tudo isso como uma forma de desrespeito e autossabotagem. Em diversas circunstâncias, eu acabo assistindo os brasileiros recompensarem as vítimas e punirem aqueles que são independentes e bem resolvidos. Por um lado, quando você recompensa uma pessoa que falhou ou que está fazendo algo errado, você está dando a ela um incentivo para nunca precisar melhorar. Na verdade, você faz com que ela fique sempre contando com a boa vontade de alguém em vez de ensiná-la a ser responsável. Por outro lado, quando você pune alguém por ser bem resolvido, você desencoraja pessoas talentosas que poderiam criar o progresso e a inovação que esse país tanto precisa. Você impede que o país saia dessa merda que está e cria ainda mais espaço para líderes medíocres e manipuladores se prolongarem no poder. E assim, você cria uma sociedade que acredita que o único jeito de se dar bem é traindo, mentindo, sendo corrupto ou, nos piores casos, tirando a vida do outro. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por um amigo que está sempre atrasado é ir embora sem ele. Isso vai fazer com que ele aprenda a gerenciar o próprio tempo e respeitar o tempo dos outros. Outras vezes, a melhor coisa que você pode fazer com alguém que gastou mais do que devia e se enfiou em dívidas é deixar que ele fique desesperado por um tempo. Esse é o único jeito que fará com que ele aprenda a ser mais responsável com o dinheiro no futuro. Eu não quero parecer o gringo que sabe de tudo, até porque eu não sei. E Deus bem sabe o quanto o meu país também está na merda. Eu já escrevi aqui sobre o que eu acho dos Estados Unidos. Só que em breve, Brasil, você será parte da minha vida para sempre. Você será parte da minha família. Você será meu amigo. Você será metade do meu filho quando eu tiver um. E é por isso que eu sinto que preciso dividir isso com você de forma aberta, honesta, com um amor que só um amigo pode falar francamente com outro, mesmo quando sabemos que o que temos a dizer vai doer. E também porque eu tenho uma má notícia: não vai melhorar tão cedo. Talvez você já saiba disso, mas se não sabe, eu vou ser aquele que vai te dizer: as coisas não vão melhorar nessa década. O seu governo não vai conseguir pagar todas as dívidas que ele fez, a não ser que mude toda a sua Constituição. Os grandes negócios do país pegaram dinheiro demais emprestado quando o dólar estava baixo, lá em 2008 e 2010. E agora não vão conseguir pagar, já que as dívidas dobraram de tamanho. Muitos vão falir por causa disso nos próximos anos. Isso vai piorar a crise. O preço das commodities estão extremamente baixos e não apresentam nenhum sinal de aumento no futuro próximo. Isso significa menos dinheiro entrando no país. Sua população não é do tipo que poupa, e sim que se endivida. As taxas de desemprego estão aumentando, assim como os impostos, que estrangulam a produtividade da classe trabalhadora. Você está ferrado. Você pode tirar Dilma de lá, ou todo o PT. Pode e deveria refazer a Constituição, mas não vai adiantar. Os erros já foram cometidos anos atrás, e agora você vai ter que viver com isso por um tempo. Se prepare para no mínimo 5, 10 anos de oportunidades perdidas. Se você é um jovem brasileiro, muito do que você cresceu esperando que fosse conquistar não vai mais estar disponível. Se você é um adulto, nos seus 30 ou 40, os melhores anos da economia já fazem parte do seu passado. Se você tem mais de 50, bem, você já viu esse filme antes, não viu? É a mesma velha história, só muda a década. A democracia não resolveu o problema. Uma moeda forte não resolveu o problema. Tirar milhares de pessoas da pobreza não resolveu o problema. O problema persiste. E persiste porque ele está na mentalidade das pessoas. O jeitinho brasileiro precisa morrer. Essa vaidade, essa mania de dizer que o Brasil sempre foi assim e não tem mais jeito, também precisa morrer. E a única forma de acabar com tudo isso é se cada brasileiro decidir matar isso dentro de si mesmo. Ao contrário de outras revoluções externas que fazem parte da sua história, essa revolução precisa ser interna. Ela precisa ser resultado de uma vontade que invade o seu coração e a sua alma. Você precisa escolher ver as coisas de um jeito novo. Você precisa definir novos padrões e expectativas para você e para os outros. Você precisa exigir que seu tempo seja respeitado. Você deve esperar das pessoas que te cercam que elas sejam responsabilizadas pelas suas ações. Você precisa priorizar uma sociedade forte e segura, acima de todo e qualquer interesse pessoal ou da sua família e amigos. Você precisa deixar que cada um lide com seus próprios problemas. Assim como você não deve esperar que ninguém seja obrigado a lidar com os seus. Essas são escolhas que precisam ser feitas diariamente, até que essa revolução interna aconteça. Eu temo que seu destino seja repetir os mesmos erros por muitas outras gerações que estão por vir. Você tem uma alegria que é rara e especial, Brasil.
Foi isso que me atraiu em você muitos anos atrás e que me faz sempre voltar. Eu só espero que um dia essa alegria tenha a sociedade que merece. Seu amigo, Mark. Uau. Uau. Eu quase fiz comentando em cada parágrafo. Mas tá muito bom. Tá muito bom como tá. Esse texto é do Mark Manson, tá? Tá no site dele, markmanson.net. Quem traduziu foi uma menina chamada Fernanda Neutti, tá bom? Esse texto representa muito do que eu penso em relação à importância da mudança do mindset. Muito, muito, muito. E se eu puder ter um pedacinho que seja em fazer com que as pessoas que por preguiça ou por qualquer outra razão não tenham lido o texto, escutem o texto, eu espero que isso ajude de alguma maneira. Tudo começa por nós. Tudo começa por nós. E o poder do nós é muito grande. É isso aí.